profeta se levantar para dizer alguma coisa, não. As Escrituras, e aí nós defendemos aquilo que a Reforma Protestante disse, só Escritura. Cristo expõe a Escritura. No caminho de Emaús, Cristo se oculta e até um determinado momento para que depois venha se revelar. Mas ele não diz assim, sou eu. Ele não diz isso no caminho de Emaús. Ele apresenta as Escrituras. Olha, vocês para crer em mim tem que ser pelas Escrituras. É pela palavra de Deus que cremos na ressurreição. É pela palavra de Deus que cremos nas santas promessas de Deus. É pelas Escrituras que cremos que Cristo voltará. É pelas Escrituras que cremos em Cristo. Porque pela fé sois salvos. Fé em quê? Fé no nada, fé no invisível. Não, fé nas promessas. A nossa fé não é cega, mas ela é sólida nas santas promessas, na Santa Escritura, na Palavra de Deus. Porém, amados, o relato de João vai dizer que teve um discípulo que viu a situação e creu. Que situação? João, juntamente com a mulher, com Pedro, ele vê o túmulo vazio. Diz que Pedro ficou maravilhado com o que viu. Mas em João, capítulo 20, versículo 8, vai dizer que João viu e creu. O que foi que João viu e creu? João viu o túmulo vazio. João viu, e aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo de 6 a 7, vai dizer que ele viu que o lençol que estava em volta de Jesus, ele foi retirado e colocado à parte. Entenda como é razoável entender. Se o corpo tivesse sido roubado, ninguém tiraria o lençol, mas porém levaria com os lençóis. Porém é interessante também notarmos que o lençol está fora à parte. Aí eu volto para Lázaro, que quando Jesus ressuscita Lázaro, diz para Lázaro o quê? Lázaro vem para fora. E como é que Lázaro vem? Ele vem envolto em lençóis. Ele não consegue tirar os lençóis, mas Cristo tira, porque aí alguns comentaristas dizem algo interessante que eu acho que tem base, que assim como Cristo está em corpo de glória, é um corpo físico, é um corpo real, e transpassa a parede, ele transpassa os lençóis, sem precisar de nenhum esforço de ajuda, e retira os lençóis, dobra e coloca na cabeceira, porque é ali que estão os lençóis. É isso que João vê. João, quando vê o túmulo vazio, João, quando vê os lençóis dobrados, ele vai dizer o texto, João 28, viu e creu. E é concordes. Todos os comentaristas vão dizer, João creu, porque o túmulo vazio é uma poderosa declaração que Cristo ressuscitou, Cristo vive, o túmulo está vazio, Ele ascendeu os céus, está à direita do Pai, onde há de voltar. Então, amados, lençóis à parte, o túmulo vazio é uma poderosa declaração ao mundo que realmente nosso Senhor ressuscitou. São evidências físicas, mas foi apenas João que creu. Os demais vai dizer que não creu. Quando estão diante de Jesus, e então duvidando, ele vai dizer, não sou um espírito. Toque, eu tenho carne, eu tenho um osso. Olha minhas mãos perfuradas. Porque apesar de estar num corpo de glória, ele deixa a evidência dos cravos, da marca dos cravos, nas mãos, nos pés, e o lado que foi transpassado. O meu Senhor, o nosso Senhor, está na glória, em corpo perfeito, mas ele tem as marcas da cruz. Ele tem as marcas dos cravos, como que dizendo assim, olha, está aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz, que ele voltará e todo olho verá, e verão aquele que transpassaram. Em Apocalipse diz que ele tem as marcas do sacrifício, ele tem as marcas
da crucificação, no capítulo 5. Então o meu Senhor tem as evidências que ele foi morto, mas ressuscitou, que ele foi transpassado pelos cravos, mas a morte não pôde detê-lo, a cruz não pôde detê-lo, o meu Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto continua dizendo, isto mostrou-lhe as mãos, os pés, por não acreditavam eles ainda, por causa da alegria, estando ainda admirados. Jesus disse: tende aqui alguma coisa para comer? Jesus quer mais evidência, que não sou um espírito, quer mais evidência, que sou eu mesmo. Traga alguma coisa para eu comer, é isso que ele está dizendo. E ele come. Não sou um espírito, não é algo aqui para enganar, creiam. E aí, amados, diz que, aí você volta para o texto de João, diz que tinha ali que não creu, chamado Tomé, e esse ainda foi pior, porque esse vai dizer: se eu não ver, se eu não colocar o dedo, eu não creio. Porque os discípulos, eles têm as evidências, o testemunho das mulheres, eles têm as evidências, e as evidências, como eu disse, era para lembrar daquilo que ele tinha dito, que iria padecer, mas iria ressuscitar. Porém, Tomé vai além, porque alguns são tardios, são devagar, parece que para crer. Outros estão dizendo assim: eu quero evidência. Mas Jesus vai dizer: porque me viste, credes. Porém, bem-aventurado, o versículo 29, do capítulo 20 de João: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E aí, amados, nós somos bem-aventurados porque não vimos, mas cremos. As provas são evidentes. Importa que se cumprisse as Escrituras, o versículo 44 vai dizer. E agora, Cristo, ele retorna para as Escrituras. Novamente, a seguir, Jesus disse: se essas palavras que eu vos falei, quando ainda convosco, importa-se que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas, nos salmos, porque, ou seja, o Antigo Testamento. Como é que o Antigo Testamento ele é dividido? Moisés, são os primeiros 5 livros da Bíblia, os profetas e os salmos. E aí, amados, ou seja, o que Cristo está dizendo? Que a Bíblia diz, que a Escritura diz, o que a Antiga Aliança, o Velho Testamento está dizendo ao meu respeito. Vamos ver. Então, o que Cristo está dizendo? As evidências estão aqui, é escriturística, é a Bíblia, a palavra de Deus. Não pode fugir da palavra, não pode fugir da Bíblia. E aí Cristo traz a evidência. É as Escrituras que falam a respeito de Jesus. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que traz para nós convicção, certeza, que Cristo, ele morreu de acordo com o plano de Deus, ele morreu de acordo com a boa vontade de Deus para redimir cada um de nós. Havia um plano que não poderia ser de maneira nenhuma falhar, teria que ser justificada, satisfeita, nós dizendo, a justiça de Deus. A cruz revela a justiça de Deus em punir o pecador, que recai sobre a pessoa bendita de Jesus. Também revela a extensão do amor de Deus, aquele que nos amou de tal maneira, que suportou a cruz por mim e por você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, vai dizer, ele falando da sua vida, ele vai dizer: ninguém tira de mim, mas espontaneamente eu dou, porque a vida dele não foi tirada. Ele não é um mártir nesse sentido, mas ele se doou, ele suportou a cruz. E João 13, capítulo 13, versículo 1 vai dizer que ele fez por amor, porque tendo amado os seus, amou até o fim. A cruz revela a extensão do amor de Deus. A cruz revela que era necessário satisfazer a justiça de Deus. A cruz revela o quão profundo e grande
é o amor de Deus pela sua igreja, pelo seu povo, e era necessário que isso acontecesse. A exposição das Escrituras, da Palavra de Deus, vai confirmar, vai afirmar que era necessário o Cristo padecer, morrer por nós. Então, amados, depois de expor a Escritura, a Palavra de Deus, o versículo 45, estando-lhe abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Versículo 46 diz: e ele disse, assim está escrito, os mortos, tudo no texto, está escrito, perdão, me atrapalhei aqui na leitura. E disse-lhe, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitado entre os mortos no terceiro dia. Versículo 47, em que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Vós sois minhas testemunhas dessas coisas. Após a sua morte e ressurreição, e passar um tempo aqui, ele vai dar a missão à igreja. Ele vai dar a missão aos discípulos. Olha, vós sois minhas testemunhas. Qual é a mensagem que devemos pregar? A mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem que a igreja deve pregar? A mensagem que Cristo, Ele morreu pelos pecadores, mas que Ele ressuscitou, porque se apenas Ele tivesse morrido, alguém diria, olha, Ele morreu, Ele dizia que era o Filho de Deus, mas Ele morreu. Mas a ressurreição é prova cabal, prova sem refutação, que Cristo é o Filho de Deus, Ele venceu a morte. O autor da vida não poderia ser vencido pela morte. Aquele que é Senhor sobre a morte não pode ser vencido. Aquele que vive, que esteve morto, mas é o que está vivo para todo sempre, como diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Cristo vive triunfante, e aí é onde está a força do poder do Evangelho. O Evangelho não é mais uma religião, o Evangelho não é mais como que mais um, dizendo assim, olha, nós estamos aqui apresentando uma solução, não. E eu não falo aqui de igreja, denominação, porque seria diminuir o Evangelho. Eu estou falando do Evangelho de Cristo, aquele que é pregado genuinamente pelas Escrituras Sagradas, o qual expõe a palavra, o qual apresenta o Cristo que morreu pelos homens, mas que ressuscitou triunfante sobre a morte e vive para todo sempre. E agora a mensagem tem que ser pregada e anunciada a todo canto. Cristo morreu, mas morreu pelos pecadores, por causa dos pecados, e agora Ele vive para todo sempre. Essa é a mensagem. O túmulo está vazio, Cristo vive. O túmulo onde Ele foi colocado, não existem restos mortais dele, porque Ele triunfou sobre a morte. Essa é a poderosa mensagem que a igreja deve levar. E aí acho interessante quando diz, vós sois minhas testemunhas. Quando a gente estuda a hermenêutica, a gente aprende a fazer a primeira leitura com os olhos do homem da época. Ou seja, Jesus está falando para os discípulos, olha, vocês são minhas testemunhas oculares. Não é qualquer testemunha. Eles viram a morte, eles viram que Ele ressuscitou, eles viram toda a trajetória ministerial, eles viram os milagres. E aqui a ressurreição, ela é tão impactante. Aqueles homens que estão trancados com medo, depois da ressurreição, de receber o poder do Espírito Santo, agora eles dão a vida. Quem daria a vida por uma mentira? Quem daria a sua vida se eles não são testemunhas oculares? Eles são testemunhas oculares do ministério
dos milagres, eles são testemunhas oculares, eles viram Cristo sendo crucificado, sendo morto, sendo sepultado, mas eles viram Cristo ressurreto. Essa é a força no coração deles, e depois lá em Pentecostes o poder, revestimento de poder, para pregar o Evangelho, anunciar, e foi por isso dar a morte, a sua vida, como eles fizeram, porque eles são testemunha de acontecimentos registrados que levaram aqueles homens a dar a sua vida por ele, pelo Evangelho, pela causa do Evangelho. Percebemos, amados, estamos finalizando. A mensagem do Evangelho, Cristo gera uma esperança que não falha. A nossa esperança vive, a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança não pode ser tirada, a nossa esperança não falha, a nossa esperança vive de geração a geração. Ele fala para João: eis, João, que eu estive morto, mas agora eu vivo pelos séculos dos séculos. Gostaria de orar pela sua vida que está em casa, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. Que Deus abençoe nossos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado por nós. Te louvamos, Deus da glória, porque foi gerada em nós uma esperança eterna, uma esperança que não pode ser tirada, uma esperança de vida eterna também. Ó Deus, porque o Senhor disse na sua palavra: aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Isso não pode ser tirado de nós, Deus da glória. É uma certeza, uma convicção que adentra nossos corações, que foi implantado pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Deus abençoe o teu povo. Se alguém está em casa, ó Deus, nesse momento, temeroso com a sua vida, que venha, ó Deus da glória, ser vestido, ó Deus, de coragem, de esperança, ó Deus, nessa hora. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós com a tua graça abundante em nossos corações. Nos renova na tua presença, ó Deus, nesse mundo mau, nesse mundo, Deus, da glória, de lutas e dificuldade. Renova o coração da igreja, renova nossos corações. Visita o teu povo, dando força, dando graça, ó Deus, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Que a graça de nosso Senhor, que o amor de nosso Deus, que os dons, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Terça-feira tem oração, culto presencial. Quinta-feira, escola bíblica, a partir também das 19h30. E domingo, novamente, às 18h30. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.